livro A Didática das Provações. Vejamos agora a justificativa número 15 para que ocorram provações em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos fortalecer e nos preparar para grandes obras e nobres missões. As provas podem significar, dependendo da nossa atitude frente aos difíceis acontecimentos, a agregação de forças suficientes para a realização de grandes obras a nós designadas por Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Mateus 4:1. Acrescenta fé à tua experiência. A fé faz leve cada fardo, alivia cada fadiga. Providências que são agora misteriosas poderás compreender por contínua confiança em Deus. Anda pela fé no caminho que Ele traçar. Sobrevirão provas, mas prossegue avante. Isto fortalecerá tua fé e te preparará para o serviço. Livro Profetas e Reis, página 175. Antes de iniciar seu grandioso ministério, que, aliás, mudaria o mundo dali para frente, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa foi uma das mais impressionantes experiências do Filho de Deus na Terra. Era apenas o começo dos seus trabalhos e ele já se deparava com essa imensa carga de provação. O inimigo não poupou esforços nesse período de 40 dias, nos quais o Senhor buscava tão somente o poder do Pai para realizar um ministério da mais elevada excelência, salvando o mundo da condenação eterna. Essas provações contribuíram para o fortalecimento da fé do Senhor em seu Pai, de modo a prepará-lo para a maior de todas as missões. Trata-se de uma experiência nítida de preparação para obras grandiosas por meio de lutas e dores. Essas provas sempre estiveram presentes na vida do Salvador, pois para ele sempre estava à sua frente uma missão cada vez maior, culminando na cruz do Calvário, onde foi sacrificado em nosso lugar. As provas o prepararam e o deixaram cada vez mais forte, tornando-o nosso grande vencedor, graças a Deus. Como visto anteriormente, José e Moisés também são exemplos de pessoas que foram preparadas para grandes obras através de intensas provações. Deus tem missões específicas e muitas vezes grandiosas para cada um de nós e precisamos ser fortalecidos para realizá-las a contento. Aí surgem algumas dificuldades, as quais têm como principal finalidade levar-nos a buscar mais forças e, em se confirmando essas buscas, estaremos sendo engrandecidos perante Deus pela agregação de capacidades especiais transmitidas pelo Espírito Santo, que nos qualificarão para a vitória. Assim foi, por exemplo, com o apóstolo Pedro, o qual, depois de passar por tantas provas, tornou-se um dos maiores evangelistas de todos os tempos, realizando inclusive milagres maravilhosos pelo poder de Deus. Durante o tempo em que estiveram pessoalmente com Jesus, antes de sua morte e ressurreição, os discípulos também estavam vivendo um verdadeiro processo de preparação para obras grandiosas. Eles também padeceram diversas provas, pelas quais deveriam ser fortalecidos e deveria ser robustecida sua fé no Salvador. Foram diversas situações probantes, como perseguições, humilhações, privações e derrotas espirituais, como aquela em que foram envergonhados por não conseguirem expulsar demônios de algumas pessoas. Enfim, Jesus mesmo os estava preparando e moldando para o imenso ministério que desempenhariam dali para frente. E é assim que funciona com todos nós, os seguidores fiéis da verdade e da justiça divinas.
Somos alvo de constantes ataques do inimigo, o qual quer nos fazer desistir sempre. Mas assim não será, pois sabemos que Deus nos está capacitando, também pelas provas, para obras maravilhosas a serem feitas em prol de pessoas que carecem da salvação e que dependem do nosso esforço evangelístico. O Senhor afirma que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Isto nos leva a uma condição de preparo espiritual para o cumprimento de nossa missão, sendo que ele também afirma, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28:20. Assim, podemos ter a certeza de que Ele mesmo está ao nosso lado quando de nossas lutas e dores, sofrendo conosco e atento às nossas condições, fazendo-nos vencedores no momento certo, no exato tempo em que necessitamos de sua intervenção. Ali estará Ele nos livrando do mal que nos assedia. Os discípulos foram salvos da tempestade no mar quando já estavam sendo submersos pelas ondas, quando já estavam quase totalmente vencidos naquela luta. Não quando a tempestade começou, ou quando durante a aplicação dos seus esforços para a vencerem, mas exatamente quando estavam indo a pique, dizendo eles ao Senhor: Mestre, não percebes que estamos para perecer? Marcos 4:38. Aí, nesse exato momento, ele opera um dos seus maiores milagres, fazendo acalmar a tempestade e o próprio mar. Ellen White, referindo-se a esse contexto de preparação dos discípulos para a imensa obra de evangelização do mundo daquela época, assim se expressa quando trata da maior prova pela qual passaram os 12 escolhidos: a morte de seu amado Mestre. Que preparo receberam estes discípulos para a obra que se achava diante deles? Tinham passado pela mais severa prova que lhes era possível experimentar, e visto como a palavra de Deus se cumprira triunfantemente, quando, segundo a visão humana, tudo se achava perdido. O que poderia dali em diante intimidar-lhes a fé ou arrefecer-lhes o ardoroso amor? Na mais aguda tristeza tinham firme consolação e uma esperança que era como âncora da alma, segura e firme. O Grande Conflito, página 350. Os discípulos haviam passado pela terrível dor da separação de Cristo após sua morte na cruz. Mas depois que o Senhor apareceu a eles e confirmou sua promessa de apoiá-los sempre, sua fé e esperança se fortaleceram e, depois de alguns dias reunidos em oração, arrependimento e confissões de pecados, bem como de obediência à ordem do Mestre de ficarem em Jerusalém por um tempo, receberam o dom do Espírito Santo de forma extraordinária e saíram dali para mudar não uma localidade ou um país, mas o mundo inteiro, como vemos hoje que de fato aconteceu. Impossível abordar essa temática sem nos lembrarmos das experiências de José no Egito, um homem separado por Deus para uma obra imensa, sendo-lhe necessário fortalecer o caráter e enriquecer a personalidade com os bens do céu. O Senhor permitiu que José sofresse duras provas, justamente para torná-lo altamente qualificado para a missão que iria realizar, salvando não só a nação egípcia da destruição, como também a própria descendência de Jacó, a qual certamente não resistiria à opressão da fome que se abateu sobre aquela região. Comentando os sofrimentos passados pelo grande líder José, White assim se expressa, deixando claro que as aflições são uma verdadeira escola para nós. A princípio, José foi tratado com grande severidade pelos seus carcereiros, diz o salmista, falando de José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Salmo 105, 18 e 19.
Mas o verdadeiro caráter de José resplandeceu mesmo nas trevas da masmorra. Ele reteve com firmeza sua fé e paciência. Seus anos de serviço fiel foram pagos da maneira mais cruel. Todavia, isto não o tornou obstinado ou desconfiado. Tinha a paz que vem de uma inocência consciente e confiava seu caso a Deus. Não ficava a acalentar as ofensas que recebera, mas esquecia-se de suas tristezas, procurando aliviar as de outros. Achou uma obra a fazer mesmo na prisão. Deus o estava preparando na escola da aflição para maior utilidade. E ele não recusou a necessária disciplina. Testemunhando na prisão os resultados da opressão e tirania e os efeitos do crime, aprendeu lições de justiça, simpatia e misericórdia que o prepararam para exercer o poder com sabedoria e compaixão. Deus pode estar preparando você neste exato momento para uma grande obra, com consequências eternas para alguém ou para uma família, ou até mesmo uma comunidade. Que saibamos aceitar a disciplina do Senhor. Uma pérola de esperança para você. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Jeremias 32, 27.